tema que o Márcio chegou a citar rapidamente, eu acho que vale para os dois responderem, que ele citou a questão da ascensão financeira, que muitos jogadores às vezes saem de baixo, né, conseguem crescer na carreira, lógico, é uma porcentagem muito pequena, mas conseguem construir uma vida financeiramente muito confortável. Eu queria saber se vocês sentem que esses jogadores, de certa forma, acabam se distanciando um pouco das raízes, do passado deles, de tudo que eles vivenciaram. Você acha que é nessa linha do que você disse, da ascensão financeira, Márcio? Sim, porque ele acaba comprando uma vaga social, né? No momento que ele tem poder e o capital simbólico do dinheiro para frequentar esses espaços, ele está comprando a sua vaga social. Só que ele tem que lembrar que uma hora esse dinheiro vai acabar. Se ele não souber e não tiver um investimento até um plano de carreira onde ele possa se manter dentro desse espaço, sendo o amigo, né? Um amigo legal. Mas foi bom tu trazer esse questionamento pelo seguinte: se tem uma pressão muito grande da imprensa, né, que os jogadores têm um posicionamento. E sempre se faz uma cobrança fazendo um comparativo com os atletas americanos, né? E a gente sabe que nos Estados Unidos a população negra ela chega no máximo a 13% de toda a população norte-americana. É muito pequena perto da população negra brasileira que ronda os 55%, 56%. Só que a gente tem que levar tem um detalhe que não é levado em consideração pela imprensa, que é o seguinte: lá os atletas, para chegarem no profissional, todos passam pelo high school e pela universidade. Então todos têm uma educação adequada, todos têm um poder de criticidade adequado, todos conhecem a sua história, todos conhecem a história do porquê que o povo negro, o africano, chegou nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não se tem esse trabalho dos clubes, nem incentivo aos atletas das categorias de base com a educação e escolarização. Então, se há uma alienação, se perpetua, né, esse projeto muito bem pensado para que os jogadores pensem somente o seguinte: eu tenho que jogar bola. Futebol e política não se misturam. Futebol e questões sociais não se misturam. Qual o jogador brasileiro hoje, jogando no Brasil, que tem posicionamento político? E eu não, quando falo posicionamento político, eu não estou falando de posicionamento partidário. Nenhum. O único que eventualmente aparece, né, fazendo algum tipo de movimento político é o Felipe Melo, mas esse eu não levo nem em consideração, porque quem ele segue, para mim, não significa absolutamente nada. Mas, em termos contrários, né, o Richarlison, lá da Inglaterra, que faz um movimento para tentar abordar essa temática, né? Então, é muito difícil que venha algum jogador esclarecido, até porque os seus empresários, e aí vem uma questão dessa perpetuação do imaginário do jogador visto como uma moeda de troca, e essa analogia do período escravocrata. Normalmente o empresário desses jogadores negros são pessoas brancas, que quando esse jogador negro ascende socialmente, economicamente, diz para ele o seguinte: cara, tu não tá mais na periferia. Agora tu vai ter que mudar, inclusive, o teu estilo e a maneira que tu vai te posicionar, não, aparecer, né? Tu vai, de certa maneira, te moldar um sistema mais embranquecido, porque essa é a forma onde a gente vai conseguir os patrocinadores, conseguir bons contratos, porque tu tem que deixar de lado as tuas tradições. Se tu te desvencilhar das tuas origens e cortar as relações com aquelas amizades anteriores, melhor ainda. Então, há sim um projeto muito bem pensado dentro do futebol para que os jogadores se calem, né, um código de silenciamento muito estabelecido, e tem um discurso da própria imprensa também que colabora adotando essa temática frequente de que futebol e política não se misturam. Não só se misturam, como estão presentes o tempo inteiro dentro do futebol. Basta ver a quantidade de movimentos políticos que se tem para ocupar os conselhos, as direções. Em ano eleitoral, os movimentos que se tem dentro dos clubes para ocupar esses cargos de comando. Não se quer que se misture política e futebol através dos jogadores, porque
Se um jogador demonstrar conhecimento político e for politizado o suficiente de ecoar a sua voz para os torcedores, para o grande público, isso sim pode ser um perigo para esse ambiente que perpetua toda essa colonização, né, desde o tempo de Cabral até hoje, dessa modalidade, de uma maneira nem um pouco mascarada, mas sim muito bem escancarada.